Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há famílias que carregam dentro de casa um silêncio pesado. Palavras que deveriam ter sido ditas ficaram presas no coração e feridas antigas continuam abertas. Muitas vezes, os lares que deveriam ser lugar de descanso se tornam campos de batalha emocional. Mas mesmo quando tudo parece quebrado, Deus ainda olha para a família com propósito de restauração. O Senhor nunca abandonou o projeto da família. Desde o princípio, Ele desejou que o lar fosse um lugar de amor, cuidado, perdão e proteção. Porém, quando o orgulho, a mágoa e as decepções entram pelas portas do coração, aquilo que era união pode se tornar distância. Ainda assim, Deus continua trabalhando onde os olhos humanos já perderam a esperança. Talvez dentro da sua casa existam palavras duras, lembranças dolorosas ou relacionamentos que parecem impossíveis de consertar. Talvez alguém tenha se afastado, talvez a comunicação tenha se quebrado, talvez o amor tenha sido ferido por atitudes do passado. Mas saiba de uma verdade profunda: Deus é especialista em restaurar aquilo que parece irreparável. O Senhor não apenas cura pessoas individualmente, Ele também cura famílias inteiras. Onde houve gritos, Ele pode trazer paz. Onde houve abandono, Ele pode trazer reconciliação. Onde houve dor, Ele pode plantar novamente o amor. A restauração começa quando alguém decide abrir o coração diante de Deus e permitir que Ele toque nas áreas mais machucadas da vida familiar. Deus não ignora lágrimas derramadas dentro de casa. Ele vê cada dor silenciosa e conhece cada história. Muitas feridas dentro da família não começam com grandes acontecimentos, mas com pequenas rachaduras no relacionamento. Uma palavra mal colocada, um gesto de indiferença, uma atitude impensada. Com o passar do tempo, essas pequenas dores se acumulam e criam muros entre aqueles que um dia caminharam lado a lado. É triste quando pessoas que compartilham o mesmo lar passam a viver como estranhos. O amor que antes era natural começa a ser substituído pelo silêncio, pela frieza ou pela distância. Entretanto, mesmo quando os relacionamentos parecem desgastados, Deus continua tendo poder para reconstruir aquilo que se perdeu ao longo do caminho. O Senhor não se assusta com famílias quebradas. Ele não se afasta de lares onde existem conflitos. Pelo contrário, é justamente nesses lugares que a graça de Deus deseja entrar para trazer transformação. Onde o ser humano enxerga apenas problemas, Deus vê uma oportunidade de cura. Muitas vezes, a restauração começa dentro de um único coração. Quando alguém decide abandonar o orgulho, escolher o perdão e permitir que Deus trabalhe em sua vida, algo começa a mudar espiritualmente dentro da casa. Deus usa pessoas dispostas para iniciar processos de reconciliação. Talvez você esteja esperando que outra pessoa mude primeiro, mas Deus pode estar chamando você para ser instrumento de restauração dentro da sua família. Um coração quebrantado diante de Deus pode abrir portas para milagres dentro do lar. A palavra do Senhor declara em Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se você acredita que Deus pode restaurar relacionamentos dentro da sua casa, escreva nos comentários: glória a Deus, minha família será restaurada. Existem dores familiares que não são vistas por quem está de fora. Muitos lares aparentam estar bem diante das pessoas, mas dentro das paredes da casa existem lágrimas silenciosas, corações cansados e relacionamentos fragilizados. Há pais que sofrem pelos filhos, filhos que carregam mágoas dos pais, irmãos que se afastaram por causa de conflitos do passado.
Essas feridas, quando não são tratadas, criam raízes profundas no coração. O tempo passa, mas a dor permanece viva na memória. O inimigo muitas vezes usa essas situações para gerar divisão, afastamento e frieza dentro da família. Porém, aquilo que o inimigo tentou destruir, Deus ainda pode restaurar com seu poder. Deus conhece cada detalhe da sua história familiar. Ele sabe das palavras que machucaram, das atitudes que deixaram cicatrizes e dos momentos em que parecia que ninguém mais se importava. O Senhor vê aquilo que foi escondido no silêncio do coração e não ignora nenhuma dessas dores. Mas há uma promessa poderosa na palavra de Deus. Nenhuma situação está fora do alcance da restauração divina. O mesmo Deus que levanta o abatido e cura o coração quebrado, também pode reconstruir lares que parecem perdidos. Ele transforma histórias marcadas por dor em testemunhos de reconciliação. Quando Deus começa a agir, coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer. Corações endurecidos se tornam sensíveis. Palavras de perdão são liberadas e relacionamentos começam a ser restaurados pouco a pouco. Muitas famílias carregam marcas profundas, causadas por palavras duras, decisões precipitadas e momentos de fraqueza. Às vezes, uma única atitude impensada abre uma ferida que permanece por anos dentro do coração. O tempo passa, mas a lembrança da dor continua viva, criando distâncias que parecem difíceis de superar. Dentro de muitos lares, existem pessoas que ainda amam, mas não sabem mais como demonstrar esse amor. Existem pais que desejam se aproximar dos filhos, mas não encontram as palavras certas. Existem filhos que sentem saudade da união que um dia existiu, mas o orgulho ou o medo impede o primeiro passo. É justamente nesse cenário que Deus deseja agir. O Senhor não olha para a família apenas pelo que ela se tornou após as feridas. Ele olha para aquilo que ela ainda pode se tornar através da restauração. Deus vê além dos erros, além das falhas e além das decepções. Quando Deus entra em um lar, Ele começa a reconstruir aquilo que foi quebrado. Ele trabalha nos corações, transforma pensamentos e traz novas atitudes. A restauração não acontece apenas externamente, mas começa dentro da alma de cada pessoa envolvida. O Senhor pode transformar o ambiente de uma casa. Onde havia tensão, Ele traz paz. Onde havia distância, Ele cria caminhos de reconciliação. Onde havia dor, Ele planta novamente a esperança. Há momentos em que a família passa por tempestades tão fortes que parece impossível voltar a viver em harmonia. Discussões constantes, palavras que ferem profundamente e atitudes que quebram a confiança podem transformar o lar em um lugar de tristeza. Muitos começam a acreditar que a situação nunca mais será a mesma. Entretanto, Deus nunca perdeu o controle da história da sua família. Mesmo quando tudo parece confuso e doloroso, o Senhor continua trabalhando de maneiras que muitas vezes não conseguimos enxergar. Ele vê cada lágrima derramada em silêncio e conhece o desejo escondido no coração de quem ainda sonha com a restauração. Muitas vezes, a dor familiar nasce da falta de compreensão, da ausência de diálogo ou do peso das frustrações acumuladas ao longo dos anos. Pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas, e assim o ciclo de sofrimento continua. Mas Deus tem poder para quebrar esse ciclo e iniciar um novo tempo dentro do lar. Quando a presença de Deus começa a agir, algo profundo acontece. O coração começa a se abrir novamente. O orgulho começa a perder força e o desejo de reconciliação passa a falar mais alto. Deus traz sensibilidade onde antes havia dureza e desperta amor onde parecia ter se apagado. A restauração da família não depende apenas das circunstâncias mudarem, mas da transformação que Deus realiza dentro de cada coração. Quando o Senhor começa essa obra,
Ele conduz cada passo para que o lar volte a ser um lugar de paz. A palavra do Senhor declara em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você coloca sua família nas mãos de Deus hoje, escreva nos comentários: minha família está nas mãos do Senhor. Dentro de muitas casas, existem histórias que ninguém conhece completamente. Existem lágrimas que foram escondidas, palavras que ficaram presas no coração e pedidos de perdão que nunca foram expressos. A família, que deveria ser um lugar de acolhimento, às vezes se torna um espaço marcado por distâncias emocionais. Quando as feridas permanecem por muito tempo, o coração pode começar a acreditar que não existe mais solução. Algumas pessoas passam anos convivendo com a mesma dor familiar, carregando mágoas profundas e pensamentos de desistência. Porém, mesmo quando a esperança parece pequena, Deus continua sendo o Deus da restauração. O Senhor conhece cada membro da sua família. Ele sabe das intenções, das dores, das frustrações e das batalhas internas que cada pessoa enfrenta. Muitas vezes, julgamos apenas as atitudes externas, mas Deus enxerga aquilo que está escondido no interior do coração. É por isso que a restauração verdadeira não começa apenas nas atitudes externas, mas na transformação que Deus realiza no interior de cada pessoa. Quando o Espírito de Deus toca o coração, ele traz consciência, arrependimento e desejo de mudança. Deus pode restaurar aquilo que parecia impossível. Ele pode aproximar quem se afastou, curar sentimentos feridos e reconstruir vínculos que foram quebrados pelo tempo e pelas circunstâncias. O Senhor ainda tem planos de paz para a sua casa. Existem momentos na vida em que as relações familiares parecem chegar ao limite. O cansaço emocional, as decepções acumuladas e as feridas repetidas fazem com que muitas pessoas percam a esperança de ver sua família restaurada. Há quem comece a acreditar que algumas histórias simplesmente não têm mais solução. Mas a palavra de Deus nos lembra que o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Aquilo que para o ser humano parece irreparável, para Deus ainda pode ser reconstruído. Ele não trabalha apenas com aquilo que está inteiro. Muitas vezes, ele começa a sua obra justamente quando tudo parece quebrado. Dentro de muitas famílias, existem corações que ainda desejam paz, mesmo que não saibam como dar o primeiro passo. Há pessoas que gostariam de pedir perdão, outras que desejariam liberar perdão, mas o peso do passado cria barreiras difíceis de ultrapassar. É nesse ponto que a graça de Deus começa a agir. Quando Deus entra na história de uma família, ele começa a remover pedras que estavam bloqueando o caminho da reconciliação. Ele trabalha silenciosamente nos pensamentos, nas emoções e nas atitudes. Aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se aproximar novamente. O Senhor ainda é capaz de restaurar vínculos, renovar o amor e reconstruir lares que pareciam perdidos. Nenhuma história está completamente encerrada quando Deus decide intervir. A palavra do Senhor declara em Lucas 1:37, porque para Deus nada será impossível. Se você crê que Deus pode fazer o impossível na sua família, escreva nos comentários: para Deus, nada é impossível na minha casa. A restauração de uma família muitas vezes começa em silêncio. Não começa com grandes mudanças visíveis, mas com pequenas transformações dentro do coração. Deus começa a trabalhar onde ninguém consegue enxergar. Na mente, nas emoções e nas intenções mais profundas de cada pessoa. Muitas vezes esperamos que Deus mude primeiro as circunstâncias externas. Queremos ver atitudes diferentes nas outras pessoas, ouvir palavras de reconciliação ou presenciar gestos de aproximação.
No entanto, o Senhor frequentemente inicia sua obra transformando o interior de alguém que decide se aproximar dele. Quando uma pessoa se coloca diante de Deus com humildade, algo poderoso começa a acontecer. O orgulho perde força, a dureza do coração começa a ser quebrada e o Espírito de Deus passa a produzir sentimentos de compaixão, paciência e perdão. Essa mudança interior cria um ambiente espiritual diferente dentro da casa. Mesmo que ninguém perceba imediatamente, o clima começa a se transformar. Palavras passam a ser ditas com mais cuidado, atitudes se tornam mais sensíveis e o desejo de reconciliação começa a crescer. A restauração que Deus realiza não é superficial. Ele não apenas resolve conflitos momentâneos. Ele trabalha profundamente para reconstruir relacionamentos de forma sólida e duradoura. Quando Deus age, Ele planta novas bases de amor, respeito e compreensão dentro da família. Ao longo desta mensagem, falamos sobre feridas que muitas famílias carregam em silêncio. Falamos sobre distâncias que surgiram com o tempo, palavras que causaram dor e relacionamentos que pareciam difíceis de restaurar. No entanto, também lembramos de uma verdade poderosa. Deus nunca desistiu da sua família. O Senhor conhece cada história, cada lágrima e cada momento difícil que aconteceu dentro do seu lar. Ele sabe das orações que foram feitas em silêncio, das noites em que alguém chorou pedindo paz para a família e das vezes em que o coração desejou que tudo fosse diferente. A restauração que Deus realiza não é apenas externa, ela começa dentro do coração. Deus transforma pensamentos, cura emoções e muda atitudes. Quando Ele entra na história de uma família, aquilo que parecia perdido pode se tornar um testemunho vivo do seu poder. Talvez sua família ainda esteja passando por momentos difíceis. Talvez existam relacionamentos que precisam de cura, palavras que precisam ser liberadas ou atitudes que precisam ser transformadas. Mas lembre-se, Deus continua sendo o Deus que restaura, reconstrói e renova. O Senhor ainda tem planos de paz para sua casa. Ele pode trazer reconciliação onde houve separação, amor onde houve frieza e esperança onde houve desânimo. Nenhuma família está fora do alcance da graça de Deus. A palavra do Senhor declara em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, restaura completamente minha família. E agora, antes de terminarmos, convido você com todo o coração. Prepare seu espírito, aquiete sua alma e venha comigo no próximo momento, porque vamos fazer uma oração poderosa pela restauração da sua família. Hoje pode ser o início de um novo capítulo na história do seu lar. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Tu conheces cada família, cada história e cada ferida que foi formada ao longo dos anos. Nada está escondido diante dos Teus olhos, e Tu sabes das dores silenciosas, das palavras que machucaram e das distâncias que surgiram entre aqueles que um dia caminharam unidos. Pai, muitos lares têm sido marcados por conflitos, mágoas e incompreensões. Corações foram feridos, relacionamentos foram quebrados e a paz se afastou de muitas casas. Mas hoje nós clamamos pelo Teu poder restaurador. Visita cada família que precisa da Tua intervenção. Toca os corações endurecidos, cura as emoções feridas e remove todo o orgulho que impede a reconciliação. Senhor, onde houve separação, estabelece novamente a união. Onde houve palavras de dor, planta palavras de perdão. Onde houve lágrimas, derrama consolo e esperança. Que a Tua presença habite dentro de cada lar, trazendo paz, sabedoria e amor verdadeiro.
Restaura os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos e entre todos aqueles que fazem parte de uma mesma família. Que o teu Espírito conduza cada coração ao caminho da humildade, do perdão e da reconciliação. Entregamos nossas famílias em tuas mãos, confiando que tu és poderoso para transformar qualquer história e fazer nascer um novo tempo de paz e unidade dentro dos lares. Assim oramos, confiando na tua graça e no teu amor. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até corações que estão precisando de cura, esperança e restauração dentro de suas famílias. Talvez exista alguém hoje enfrentando conflitos em casa, alguém que está orando em silêncio por reconciliação, ou alguém que já estava perdendo a esperança de ver seu lar restaurado. Quando você compartilha uma mensagem de fé, você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Uma palavra enviada no momento certo pode fortalecer um coração abatido, trazer consolo para quem está sofrendo e reacender a esperança em uma família que precisa de paz. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Espalhe esta palavra e permita que ela alcance outras vidas. Deus pode usar um simples compartilhamento para tocar profundamente uma família inteira. Compartilhe agora e seja um canal de bênção na vida de alguém. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.